no primeiro século, as heresias eram bem comuns. Já por volta de 150, 300 anos depois de Cristo, surgem então os primeiros apologetas, em que eles provavam, através das escrituras, que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é a manifestação do Cordeiro lá do Antigo Testamento. E entre o primeiro século e o terceiro século, então, surgem vários mártires apologistas que defendiam a fé em Jesus Cristo. Nós podemos citar entre eles o próprio Justino Mártir, que foi martirizado em Roma por combater as heresias filosóficas. Ele apresentava uma superioridade do cristianismo em relação às filosofias. Irineu foi martirizado próximo do segundo século e ele então refutava o gnosticismo. Orígenes, um apologista que usava bem mais o Antigo Testamento para poder provar que Jesus Cristo ele é o Messias, apontada lá no Antigo Testamento. E nós podemos também citar não apologistas, mas teólogos que dedicaram ali a sua vida a provar também que quem é Jesus, a verdadeira salvação, o Messias encarnado do Antigo Testamento, entre eles Agostinho de Hipona, Atanásio, mas todos eles estavam seguindo ali os princípios bíblicos da defesa da fé. Antes, santificai Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Andai com sabedoria para que os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E aqui citando sobre Paulo, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes, porque com grande veemência convencia, em outras versões refutava, publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Anterior a isso, no verso 24, vai dizer que Apolo era um grande conhecedor ali das escrituras. Esses personagens, eles refutavam os fariseus, os judeus, os gnósticos e todas as primeiras heresias do período apostólico, através das escrituras. Defender a sua fé, mostrar na Bíblia as heresias, apontar o erro, isso é bíblico. E Jesus Cristo fazia isso, tá? Ele mostrava os erros dos fariseus, dos saduceus, a hipocrisia, né, dos fariseus, e também ensinava através do Antigo Testamento os princípios de Deus ali que nós vemos estabelecidos no Novo Testamento. Eu acho que é muito triste ver hoje, atualmente, igrejas que não usam mais esses princípios. Tem igrejas, tem pastores, líderes religiosos que fazem com que os seus membros não aprendam as escrituras. E por esses membros terem um conhecimento muito raso da Bíblia, eles preferem então proibir esses membros de conversarem com outros cristãos. Então é mais fácil você proibir o membro de ter contato com outros cristãos do que o membro ter que convencer que a crença dele é uma crença sadia. Então vamos lá, como exemplo, as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas proíbem os membros de conversarem com apóstatas. Então, quando uma pessoa que sai do salão do reino, ela ingressa em outra crença cristã, por exemplo, a pessoa sai das testemunhas de Jeová e se torna um presbiteriano, ou batista, ou uma denominação aí não tanto conhecida. No salão do reino, nas testemunhas de Jeová, essa pessoa é conhecida como apóstata, porque ela negou a sua fé. Mas isso não é verdade. Um apóstata não simplesmente nega a sua fé. A apostasia, a pessoa vai negar quem é Cristo, a divindade de Cristo. E não apenas isso, ela vai militar a favor disso. Então a apóstata não simplesmente abandona aquela fé racional que ele tinha, mas ele vai militar contra aquilo. Um apóstata agora é um novo evangelista de uma heresia. E não é somente as testemunhas de Jeová.
Tem muitas denominações no Brasil e no mundo, eles ensinam que os membros ali da igreja não podem ter contato com os que saíram, porque os que saíram agora estão libertos e provavelmente vão trazer ali fermento para aquelas pessoas, e aquelas pessoas podem cair. Então vão usar ali alguns textos distorcidos. Vamos ler isso aqui. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, em outras versões vai estar escrito ultrapassa. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então percebem que esse texto de 1 João, ele fala sobre aqueles que não trazem aquela doutrina para não receber em casa e nem o saudar essas pessoas. As Testemunhas de Jeová usam muito esse texto. Nesse período em que João escreve essa carta, era um período muito comum dos gnósticos, mostravam que Jesus ele recebeu ali a divindade de Deus, mas ele não era um ser divino, não era um ser carnal, era um ser espiritual. E vale lembrar que o gnosticismo ali tinha algumas vertentes, né? O que João está dizendo é que esses mestres que trazem outra doutrina, porque essas pessoas são mestres, estão ensinando outras doutrinas, você não deve receber em casa, tampouco saudar. A grande problemática desse texto é que, se uma testemunha de Jeová, por exemplo, nós estamos usando eles ali como exemplo, se as testemunhas de Jeová então têm outra crença, o Jesus deles é outro Jesus. Aliás, olha que interessante, o versículo começa dizendo que porque muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. As testemunhas de Jeová acreditam que quando Jesus volta, quando ele morre, no terceiro dia ele é ressuscitado, ele não veio em carne, mas veio espiritualizado, né? Veio um ser espiritual. Então, as testemunhas de Jeová que usam esse texto, na verdade, o interessante é que esse texto ele cai como uma luva para nós tratarmos sobre as testemunhas de Jeová. Então, você que está em casa, você não pode receber uma testemunha de Jeová na sua casa? Você não pode almoçar com uma testemunha de Jeová? Você não pode saudar uma testemunha de Jeová? A gente, para entender esse texto, temos que voltar, então, na época de João. Vamos primeiro falar sobre a saudação. A saudação que João está falando é uma saudação comum, principalmente dos judeus. Saudar em nome de Deus, em nome do Pai. Como hoje, como é comum, Deus te abençoe, o Senhor esteja convosco, a paz do Senhor. Sabe esse tipo de saudação? É uma saudação, nós estamos abençoando aquela pessoa em nome de Deus. Mas espera aí, é contraditório você saudar esse tipo de saudação cristã se a pessoa nega Cristo, se a pessoa nega a divindade de Cristo, se a pessoa é gnóstica. Ela não entende a questão da carne de Cristo e do Espírito de Cristo. Ela não entende sobre essa dicotomia, essa união hipostática, e ela começa então a pregar heresias. Não apenas pregam heresias, mas militam a favor dessas heresias. Então essa saudação é uma saudação cristã. E o comer? Trazer para casa, para poder comer com essas pessoas. O que João está querendo dizer ali? Alguns vão afirmar que dentro das casas é onde se praticava a ceia do Senhor. Então, eu não posso receber esses gnósticos, esses apóstatas, que uma vez confessaram Jesus como seu Deus. Eu não posso receber esses apóstatas para a minha casa, onde é uma pequena igreja, um pequeno salão, onde nós reunimos ali para poder louvar a Deus. É como se eu levasse um ex-crente que se tornou bruxo para dentro da igreja e ficaria discutindo com ele sobre questões filosóficas e religiosas. Bom, mas será que essa explicação é o suficiente? Será que é isso que o João está dizendo? Quando nós lemos ali o Didaquê, que é um livro doutrinário ali do primeiro século, o Didaquê traz exatamente esse ensino. Para não receber em casa esses
profetas, esses falsos profetas, esses mestres. A questão é que não estamos tratando sobre receber a pessoa por receber, como se fosse alguém da minha família. Estamos tratando aqui, nesse texto, sobre alguém que vai na sua casa militar a favor de heresia, alguém que vai tentar te evangelizar para você se tornar um herege. Esses textos não estão dizendo para você não ter contato, para você simplesmente não conversar mais com essa pessoa. Porque se você tem um tio que é um bandista, uma vez ele foi um evangélico, não sei, um exemplo, mas agora ele se torna um bandista, essa pessoa não pode ir na sua casa? Você vai ter que abandonar essa pessoa? Como é que fica o bom testemunho? Como é que você prega para ele sendo que você não tem mais contato com ele? Então, na verdade, suponhamos que você tem um tiozão lá que é um bruxo, você não pode perder o contato com ele. Você não pode trazer ele para ficar apenas debatendo ideias religiosas. Porque ele não vai converter de forma nenhuma e, pelo contrário, ele vai perverter a sua fé. Então, a coisa é bem básica e bem óbvia. Em uma reunião onde todos têm uma fé, você não pode levar uma pessoa que não tem aquela fé para ela ficar confundindo todo mundo. Não faz sentido. Aliás, ninguém vai crescer espiritualmente nesse caso e você não vai pregar a sua fé a ele. É ele que vai pregar a fé dele para você. Eu posso trazer ali um amigo, um parente que tem uma apóstata, eu posso trazer na minha casa. Não para ele ficar pregando o seu Deus para mim, mas eu é quem deveria estar evangelizando ele. Lembrando que eu acredito que o apóstata não tem mais salvação. Mas muitas vezes a pessoa não é bem um apóstata. Às vezes aquela pessoa não tem um conhecimento. Ele está mais perdido do que tudo e é preciso um cristão poder colocar ele no rumo certo. Com conhecimento bíblico, com conhecimento histórico, com conhecimento racional. A Bíblia não é um livro que trata sobre emoção, mas razão, sim, razão. Essas denominações que não permitem seus membros ter contato com apóstatas é porque muitas vezes essas pessoas não conseguem defender a sua fé. Então é mais fácil ela ir para o lado do apóstata. Mas muitas vezes o apóstata é quem tem a razão. Quando nós estamos tratando ali sobre testemunho de Jeová, por exemplo. O que eles chamam de apóstata, muitas vezes aquele apóstata está com a razão. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou a ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário, em outras versões, roubador. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que estão dentro? Às vezes usam esse texto aqui isolado para poder mostrar que um cristão não pode ter contato com o outro. Mas na sequência do versículo a gente consegue perceber ali alguns detalhes, né? Chamado de contexto. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Ou seja, se você não tiver contato com ninguém pecador, você não pode trabalhar nesse mundo. Porque se você não tiver contato com essas pessoas, como é que você vai vender um produto seu? Você vai prestar algum serviço a alguma pessoa? Porque todas as pessoas são pecadoras, não é verdade? Então você tinha que sair desse mundo. Morrer, né? Ou ir para outro mundo, onde só você habita. Porque nós vivemos em um mundo de pecado. Paulo está dizendo para não ter essa associação com qualquer pessoa afirmando-se irmão. Se esse irmão for imoral, ganancioso, avarento, etc., você não deve ter comunhão com um cristão que se diz ser assim. É comunhão, tá? Essa associação que Paulo está trazendo é uma comunhão. Paulo está dizendo que você não pode ter uma comunhão espiritual com a pessoa que diz ser cristão, mas é avarento, é idólatra, é imoral, ganancioso, é embriagado, bebum, né? Estelionatário. E outras versões, roubador. Então você não pode ter uma comunhão com essas pessoas. Trazer uma pessoa extremamente pecadora, visivelmente pecadora, aí ela chega aqui e fala, não, mas eu sou cristão, vamos conversar sobre Deus? Não, meu filho.
Você precisa ser evangelizado. Você não é cristão aqui nem na China. Então Paulo está dizendo isso. Não tenha o contato aqui, não tenha comunhão espiritual com essas pessoas. Não fique numa roda de oração e deixe ele orar para você, porque essa pessoa não é cristã. Essa pessoa precisa primeiramente converter, né? Converter, mudar o seu caminho, mudar aquela postura que ele está tomando. Paulo não está dizendo para você simplesmente ignorar essas pessoas e tratar como um apóstata, assim como as testemunhas de Jeová tratam ali os desassociados, não é? Mas não é somente as testemunhas de Jeová que tratam os ex-membros assim, não, tá? Vou mostrar para vocês aqui um áudio de um presidente de uma igreja, que não perdoa ex-membro. Se o membro sair da igreja, ele não deve ter perdão, não. Escutem aí. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos de perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque do consentimento do Senhor, o Senhor se permitiu. Por quê? Porque não é... Bom, basicamente nesse pequeno trecho aqui, alguns segundos, ele está dizendo que eles não tem que perdoar ex-membros. A igreja não deve perdoar ex-membros. Isso aqui não é um caso isolado, não. A escola bíblica, né? Isso aqui foi um seminário para senhoras, né? Esse aqui foi dia 12/10/2021, em que esse cidadão aqui, que é um presidente de uma igreja, isso aqui não é um caso isolado. Essa mesma pessoa aqui, ela vai dizer isso, vai repetir isso em vários outros cultos, né? Em várias outras pregações. Ele vai dizer isso, que os ex-membros não devem ser perdoados. Ex-membros não devem ser perdoados. Isso é incrível. E esses textos são usados. Já vi pessoas dessas igrejas usando esses textos aqui. Só que interessante, no caso aqui desse presidente dessa igreja, de uma seita, o alto clero dessa igreja aqui, o primeiro escalão dessa igreja, os presidentes, os pastores, os sumos pastores, eles foram processados, os nome deles estão lá no Ministério Público, porque eles desviaram dinheiro de dízimo, compraram coisas que não podiam com o dinheiro da igreja. O Ministério Público é que diz isso. Centenas de processos, e alguns foram presos, tá? Por desviar esse dízimo, dinheiro que é dos membros. E olha só, a cara de pau. Essas pessoas aqui, esse presidente aqui, dizendo que os membros não podem ter contato com ex-membros. E o texto diz que qualquer que se diz cristão, né, e ter comunhão ou associação com caluniador, embriagado ou estelionatário. Estelionatário é um roubador. Essa pessoa não pode ter contato com esse tipo de pessoa. Ou seja, o certo era os ex-membros não ter contato com esse tipo de pessoa, porque esses aqui sim são os caluniadores, né? São os estelionatários, os roubadores. Então citei aqui o primeiro caso das testemunhas de Jeová, que negam o corpo físico de Cristo ali na ressurreição, e eles usam texto de 1 João ali a seu favor, né? Porque muitos enganadores, segundo João, do versículo 7 ao 11, porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse texto trata sobre o testemunho de Jeová. Tá? E eles usam esse texto para mostrar que os membros não podem ter contato com ex-membros. Já no segundo caso, que é 1 Coríntios 5, eu estou citando aqui essa outra igreja, essa outra denominação, tá? Onde os líderes ali foram presos por desviadismo, enfim, Ministério Público ali enchendo a igreja de processo por causa dessas pessoas. Eles usando esse texto aqui, falando que não pode ter contato, nem sentar com essas pessoas para uma refeição. O texto que está refutando eles usam para os membros não terem contato com outras pessoas. Esse texto aqui refuta eles. Para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Vamos falar sobre o perdão. Lá em Mateus 6, quando Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso, não precisava nem de mostrar esse versículo. Na oração ele fala que o perdão está associado com o perdão de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoe-nos as nossas dívidas, ou ofensas, né?
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, lá no Sermão do Monte, quando Jesus vai ensinar sobre oração, ele faz uma ligação do nosso perdão ao perdão de Deus. Eu só posso perdoar alguém porque eu fui perdoado. E, aliás, Deus só pode me perdoar se eu perdoar as pessoas. Porque senão é estranho. Como é que Deus me perdoa, mas eu não perdoo a pessoa? Eu não perdoo o próximo? Então, o perdão, ele está associado à salvação. Deus me perdoou, por isso eu posso perdoar outra pessoa. Eu consigo perdoar outra pessoa porque Deus me perdoou. Há essa associação, essa ligação do céu e da terra. Então, como Deus me perdoou, como eu sou salvo, eu já não tenho aquela dívida com Cristo, né? Dívida de morte eterna, por eu ser um pecador. Agora eu posso perdoar outra pessoa, porque eu entendo o que é o perdão, porque eu fui perdoado. Então, uma pessoa dessa seita que não perdoa os seus inimigos, os seus maldizentes, ele não perdoa essas pessoas, ele não está perdoado. Ele não pode ser perdoado, ele não pode ser salvo. Por isso que é muito importante, meu irmão, você perdoar. Você não precisa ser amiguinho, ter contato sempre com essa pessoa, mas perdoa. Porque a falta de perdão te traz muita coisa ruim. Depressão, ansiedade, sabe? Isso aí é a falta de perdão. Filho que não perdoa o pai por algum motivo, pai que não perdoa o filho, esposo que não perdoa a esposa. Você, como eu estou dizendo, você não precisa ser amigo extremo da outra pessoa, mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Porque senão quem vai ficar ruim, quem vai passar mal, ter dificuldade, vai ser você mesmo. Então, perdoe as pessoas. E cuidado aí com essas seitas, essas denominações que dizem que você não pode ter contato com outra pessoa. Elas estão dizendo isso porque elas têm medo de perder os seus membros. É por isso que elas dizem isso. Lembrando de vários, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vários versículos onde diz que nós devemos refutar as heresias, evangelizar, ensinar. Você tem que ter contato com esse tipo de pessoa. Você não tem que ter contato quando ela chega com autoridade para te instruir, te evangelizar. Eu não posso aceitar na minha casa um apóstata para ele me pregar o que é a verdade bíblica. Não, senhor. É eu quem devo pregar para ele. É eu quem devo pregar para uma testemunha de Jeová. Não é a testemunha de Jeová que tem que pregar para mim. Porque a testemunha de Jeová que é um apóstata, ele que negou Cristo, ele que negou a divindade de Cristo. Então, que Deus possa abençoar sua vida. Continue aí acompanhando os vídeos do canal. Não esqueça aí, ó, se você não comprou, não adquiriu o livro A Quinta Medida, agora é o momento. A Quinta Medida, temos aí ainda alguns livros tratando sobre a Igreja Cristã Maranata, suas doutrinas, o surgimento da igreja, as contradições. Tem muito material aqui para você poder estudar. Esse é o primeiro livro no Brasil, em português, tratando sobre a Igreja Cristã Maranata, tá certo? Então faça aí seu pedido, porque temos, acho que 50 livros, hein? Temos apenas 50 livros físicos. O PDF vai estar na descrição desse vídeo aqui, você pode baixar gratuitamente. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu espero que todos tenham aí uma verdadeira, perca essa timidez e vamos lutar pela verdade bíblica.